Recebi essa pergunta, Ru, por que eu não consigo me lembrar da minha infância? Ou por que não consigo me lembrar também da minha adolescência? Ou por que eu não lembro quase nada também da minha adolescência? No primeiro momento, é normal que a gente não lembre tudo da nossa infância. É normal que as memórias vão se dissolvendo. Porém, eu estou falando aqui de pessoas que dizem assim: eu não lembro nada da minha infância e não lembro da minha adolescência, lembro pouquíssimas coisas. Bom, aí temos um quadro, sinal claro de traumas. E é justamente nesses lugares dentro de você que estão registrados em você que você não lembra, é exatamente aí que está a raiz desses traumas. E é por isso que muitos fogem de um acompanhamento, de uma terapia, porque sabem, por mais que estejam congelados, eles sabem que dentro deles tem algo muito dolorido para enfrentar. Só que, sem enfrentar, como é que a gente vai vencer se a gente não sair daqui do passado para avançar para o futuro? O nosso ego sempre vai nos proteger. Tudo que ele considera como perigoso, ele solta um alerta dizendo assim: perigo, perigo. E aí, quando a pessoa pensa em fazer uma terapia, ela mesma se sabota. E aquele dinheiro que ela separou para fazer a terapia, ela gasta, ela encontra rapidinho uma desculpa para usar o dinheiro em outra coisa. Ela adoece. A defesa e o medo do ego de serem trabalhados é tão grande que ela adoece. E ela vai numa farmácia e usa aquele remédio, que é um paliativo. Óbvio que o sintoma vai aparecer de novo. Por isso que a gente faz esses vídeos, para você ficar consciente, alerta, esperto, informado contra as defesas e as autossabotagens. Então a memória some do nosso consciente, mas está guardada aqui em algum lugar do nosso inconsciente. Pode ser que a sua criança tenha chegado na vida em um lar onde o pai era ausente, por exemplo. Ou porque era ausente porque foi embora, ou porque era ausente porque, digamos, era um médico que tinha que atender em outra cidade e você, criança, nunca via papai em casa. Quando ele chegava, você já estava dormindo. Ou então você era filho de ou filha de uma pessoa que precisava viajar muito. Ou então você viu seu pai e sua mãe se mudando muitas vezes de casa durante a sua infância e começo da adolescência. E isso gera um sentimento de abandono, de rejeição muito grande na criança. Gera uma instabilidade. A criança começa a entender que pai e mãe são instáveis. Porque, digamos que ela tinha o quartinho dela aqui, ela estava se acostumando com a salinha dela ali, e ela de repente do nada muda, e depois muda de novo, e depois muda de novo. Ou então a sua criança chegou à existência num lar onde era muita briga, ou então não tinha briga, mas tinha um distanciamento, ou então ela sofria bullying do seu próprio pai, ou bullying da sua própria mãe, ou bullying na escola, enfim, são memórias doloridas que a nossa criança não tem condições de elaborar e elas ficam enterradas aqui dentro e o nosso adulto não consegue lembrar, não consegue acessar. De repente, ele se vê numa situação repetindo a mesma dor, o mesmo sofrimento e não entende por quê. Seja qual for o tipo de lar, de ambiente familiar no qual sua criança viveu, essa criança ela tem que focar apenas na sua sobrevivência, certo? O olhar dessa criança não é o olhar nosso agora de adulto, é o olhar de uma pessoa completamente vulnerável, indefesa. Então, ela vai focar na sobrevivência. Com o foco na sobrevivência, ela deixou de ter foco nas coisas pertinentes à infância. E ela teve que começar a se focar no como é que eu vou sobreviver nesse ambiente. E essa memória fica congelada. Isso chama-se proteção. É a proteção desse lugar emocional dentro de nós chamado criança interior. Para sobreviver, ela teve que se proteger, e ela teve que se proteger congelando essas memórias. E é por isso que muitos filhos, muitos de nós adultos, não percebem que tem uma mãe narcisista, que tem um pai narcisista. Eu vou trazer para você 4 sinais
de que você se enquadra nesse perfil de quando você não lembra da sua infância. 4 sintomas de que sua infância foi traumática, e o primeiro deles é sentir muita ansiedade e medo. Percebe que você tomou decisões por ansiedade, decisões sérias que afetaram e afetam sua vida até hoje, movida ou movido por ansiedade e medo. Segundo sinal, quando você tem a sensação de que algo ruim vai acontecer. Você vive com essa expectativa de que algo ruim vai acontecer. Esteja você na rua, esteja você em casa, dentro de você, seu metabolismo vive sob essa pressão. Outro sinal é quando você se assusta facilmente. Justamente porque dentro de você existe um lugar emocional, existe uma criança em permanente estado de alerta, em alto grau de vigília, e ela se assusta facilmente. E o quarto sinal é dificuldade em confiar nas pessoas. Afinal de contas, as 2 pessoas mais importantes da sua vida lhe abandonaram, lhe rejeitaram, lhe traíram. Claro que eu estou falando da sua criança interior, estou falando do inconsciente. Desse inconsciente congelado aqui dentro. Tudo isso é um estado de alerta onde esse adulto vive desde criança. Por quê? Porque o sistema nervoso diz o tempo todo: eu estou em alerta porque lembro de um tempo em que nós não nos sentíamos seguros. O inconsciente lembra, o seu consciente não. Uma coisa muito importante é o seguinte: aquilo que nos cura é aquilo que a gente carrega e não tem consciência que carrega, ou seja, memórias esquecidas e abafadas, certo? Então, quando você fizer a terapia sistêmica, você vai acessar memórias que não são somente suas. Nós acessamos memórias que não são somente nossas memórias, são memórias de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, sabe? Memórias de um bebê que não nasceu, memórias de uma dor, de um luto de um bebê que não nasceu, por exemplo. Então, é isso que é legal. Não acessa somente o racional, não, a sistêmica ela acessa padrões familiares que estão adoecendo as nossas emoções e transformando essas emoções em uma energia. E essa energia parada, essa energia presa, é que faz a gente fracassar no presente, entende? Então, o legal, e por isso que o nome é sistêmico, terapia sistêmica, justamente porque somos seres, muitas pessoas de um mesmo clã que tem memórias e tem destinos e tem valores e tem comportamentos similares. Esse clã todo, essa memória toda, esse DNA todo emocional está em nós. Então, ao fazer essa terapia, a gente acessa essas memórias. Então, assim, por isso que mais as pessoas dizem ai, que alívio, Ru. Por quê? Porque elas vinham trazendo memórias, bagagens, dores e sofrimentos que não começaram com ela. E na terapia sistêmica a pessoa se libera dessa energia presa. E é isso que faz a gente sair daqui e avançar para o futuro. E é isso que faz a gente receber cura, acessando memórias dos nossos antepassados. Isso é muito importante. A cura vem somente quando ressignificamos, quando olhamos para o que aconteceu aqui. Ao enfrentar essa situação que aconteceu aqui na infância, nós vamos ressignificar. Nós, como adultos, vamos olhar para essa casa, olhar para essa situação e falar com ela, a nossa criança, e deixá-la segura, entendendo que ela não está sozinha. Agora ela tem alguém para cuidar dela. Claro que isso é um processo. Eu lhe garanto que esse é o processo, esse é o tempo, essa é a prioridade, esse é o investimento mais importante da sua vida.
É a partir dessas situações revistas, revisitadas e ressignificadas que o seu passado pode ficar apaziguado. E a gente só avança para o futuro quando o nosso passado estiver apaziguado.